Bom, suicídio no Brasil, a epidemia silenciosa dos trabalhadores. Gente, aqui é Reginaldo da NTV Brasil e hoje eu trago um tema urgente e que precisa ser discutido com a seriedade que merece. O suicídio entre trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, no nosso país, é uma epidemia séria que a gente precisa conversar. Ao contrário do que muitos dizem, é preciso sim falar sobre o assunto. E um estudo recente revelou que os números são alarmantes. E os números mostram como as condições de vida e trabalho estão levando milhares de brasileiros ao limite. Então vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Bom, os números são preocupantes. Entre 2010 e 2019, quase 10 anos, os suicídios entre trabalhadores e trabalhadoras aumentaram 60%. Isso mesmo, gente. 60% a mais em menos de uma década. E os homens são as maiores vítimas. O risco entre os homens é de 3,5 vezes maior que entre as mulheres. Mas os dados mais impactantes, eles vêm dos grupos ainda mais vulneráveis, que são os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais têm uma taxa de suicídio, taxa de mortalidade de 21,7 suicídios por 100 mil habitantes. Isso dá quase 5 mortes por dia, só em 2019. Os indígenas, a taxa entre eles chega a 19,5 por 100 mil habitantes. Só que entre os homens indígenas, essa taxa vai para 33,7 por 100 mil. Sim, é ainda muito superior que a de policiais e bombeiros, que não é pequena. A taxa de suicídios entre policiais e bombeiros é de 20,4 por 100 mil habitantes. É um número que ele supera muitas realidades de conflitos armados. É um número superior a guerras. Sim, gente, não é só preocupante, é trágico e nós temos que tomar medidas urgentes. Bom, e ainda tem os profissionais de saúde e educação. Sim, a sobrecarga de trabalho e a falta de reconhecimento e condições precárias também elevam demais os casos de suicídios entre essas pessoas. Mas, gente, o que está por trás disso? Olha só, nós não podemos simplificar esse problema, não. Ele é um problema complexo e tem vários fatores, ou seja, ele é multifatorial. Mas algumas causas são evidentes, não dá para ignorá-las. Por exemplo, em primeiro lugar, nós temos o isolamento e a falta de apoio social. Pois é, no caso dos trabalhadores rurais, isso acontece, porque muitos trabalhadores rurais vivem em locais distantes, com dificuldade de acesso, estradas ruins, dificuldade de chegar a algum local onde tenha saúde mental, rede de apoio, enfim, esse isolamento das pessoas, do Estado, é impactante para esse grupo de trabalhadores. E temos também o fenômeno da precarização do trabalho nos dias de hoje. A precarização do trabalho traz a falta de direitos, os salários são baixíssimos e a instabilidade no emprego gera uma agonia e um desespero, seja no campo, seja nas cidades ou nos aplicativos. A precarização do trabalho é literalmente mortal. E a pressão e as condições desumanas de trabalho. Bom, muitos profissionais, como por exemplo os policiais, os professores, os médicos, eles enfrentam jornadas exaustivas. Eles têm que conviver com a violência e com a falta de estrutura.
Sim, além disso, tem a crise econômica. A crise econômica e a desesperança. O aumento do desemprego e a falta de perspectiva agravam demais o sofrimento psicológico. Gente. E o pior, muitas vezes o Estado falha em oferecer políticas públicas que sejam eficazes para proteger os trabalhadores. Mas a gente precisa entender o que é o suicídio no trabalho. O suicídio no trabalho, na verdade, é um conceito que alguns chamam de suicidamento. O suicidamento é quando os pesquisadores chamam isso de condições de vida e trabalho que são tão precárias, mas tão precárias, que levam uma pessoa a enxergar a morte como a única saída. No caso dos homens, como a gente vê que os índices entre os homens é muito grande, os homens preferem morrer de verdade do que ser considerado pela sociedade um homem morto em vida. É o caso, por exemplo, do trabalhador rural que se sente abandonado pelo poder público, pelo Estado, e prefere a morte. Ou o profissional de saúde que não aguenta mais a pressão do sistema, da vida, do Estado, do capitalismo. E o indígena, que vive sob constante ameaça à sua cultura e ao seu território. Gente, isso não é um problema individual, não é um fracasso individual. É sim um fracasso, mas um fracasso coletivo, um fracasso da nossa sociedade, da nossa civilização, do nosso Estado, do capitalismo, que não oferece condições de vida digna para as pessoas, está muito claro. Mas o que a gente pode fazer? Bom, os problemas, eles são estruturais, então eles precisam de soluções estruturais. E essas soluções passam por ampliar o acesso à saúde mental, especialmente nas regiões que são mais vulneráveis. Nós precisamos fortalecer políticas de proteção aos trabalhadores, ao trabalhador, à trabalhadora, que sejam políticas que combatam a precarização e que a gente possa garantir efetivamente os direitos. Além disso, é necessário investir pesadamente em apoio psicossocial. Sim, algumas categorias sob alto estresse, como policiais, professores e profissionais de saúde, necessitam desse apoio para ontem. Olha, garantir terra, dignidade aos povos indígenas é também essencial, porque nenhum brasileiro deve ser deixado para trás, não. E tem mais. A gente precisa falar sobre isso. Não é com o silêncio que vai se resolver o problema, não. Precisamos romper esse tabu, porque o suicídio não é um ato isolado, não. É um sintoma. É um sintoma de um sistema, de um modo de produção capitalista que está falhando com a gente. Ou melhor, que nunca esteve aí para atender às nossas necessidades e a gente precisa falar sobre tudo isso e lutar para termos vida. Gente, esse é um debate que não pode mais ser adiado. Se você conhece alguém em sofrimento, ofereça apoio. Só que não basta cuidar, né? A gente precisa exigir que mudanças sejam feitas para que a vida digna seja garantida para todas as pessoas. Bom, se esse conteúdo te tocou de alguma maneira, se isso impactou a sua vida de alguma maneira, se você gostou do vídeo, faça com que outras pessoas também tenham a oportunidade de ver e ouvir essas palavras. Então, compartilhe, espalhe essa discussão e bora lá, vamos juntos pressionar quem manda nesse país por um país que cuide de seu povo. Bom,
Eu sou Reginaldo e esse é o seu NTV Brasil. Te vejo na próxima, porque juntos somos muito mais fortes.